Pessoal, aqui quem fala então é o Ângelo, professor de História. E aqui quem fala é o Guilherme, também professor de História do Integrado. Essa é a primeira videoaula aí, né, do Integrar, né, e a gente está aqui hoje para falar do tema indivíduo, escravidão e sociedade na Antiguidade Clássica. Antes de continuar o vídeo, a gente quer lembrar vocês, né, se você está vendo esse vídeo, ou é porque você apoia as videoaulas, apoia o projeto Integrar através do financiamento coletivo no Apoia-se, ou é estudante, né? Então fica aí o convite para continuar contribuindo e poder ter acesso a mais materiais. Outro agradecimento que eu queria fazer é pelo SED, pelo Centro de Ciência da Educação da UFSC, que cedeu esse espaço para a gente estar gravando esse vídeo aqui hoje. O pessoal quebrou um galho absurdo, que a gente tem uma salinha com ar-condicionado, né, com um monte de coisa bacana aqui, e certamente não teria isso em casa. Exato. Quer apresentar o material que a gente vai usar hoje? Hein? Vamos lá então. Para essa e outras aulas, muito possivelmente a gente vai utilizar esse aqui, esse material, esse dicionário de conceitos históricos, gente, que é escrito pela Carina Vanderlei Silva e pelo Maciel Henrique Silva. Não sei qual é o parentesco deles, eles têm o mesmo sobrenome, acredito que eles têm algum parentesco, mas é um dicionário muito interessante, gente, porque ele tem pequenos verbetes de 3, 4, 5 páginas, né, de conceitos históricos, né, tal qual diz o nome, né, e através desses verbetes a gente pode ter acesso também a uma perspectiva para o ensino de história, né, então é muito interessante para quem é aspirante a dar aula, a ser professor, né, quem quer ser professor de história em algum momento, mas ele também é muito interessante para alunos que querem aprofundar o conhecimento histórico, né, através aqui de verbetes responsáveis, digamos assim, né, porque tem muito material irresponsável por aí, né, falando de história, esse aqui é um material bastante responsável. E se você, por exemplo, quer estudar democracia de um jeito um pouco mais aprofundado, cidadania, que é o conceito que a gente vai trabalhar um pouco na nossa aula de hoje, ou memória, tempo, revolução, você vai poder então acessar o verbete e até descobrir autores que trabalham de forma mais desenvolvida sobre o assunto. Então, ele é um ponto de partida muito bom, assim, né? Então a gente recomenda muito, a gente vai usar e abusar aqui para as nossas aulas, né? O verbete utilizado hoje foi principalmente de cidadania, né? Mas tem outros aí também, de escravidão, também, né? A gente vai estar falando de escravidão, antiguidade clássica. E, bom, eu acho que é isso que a gente apresentou bem aqui. Vamos então entrar na aula, né? A aula então é indivíduo, escravidão e sociedade na antiguidade clássica. Mas aí, vocês sabem o que é antiguidade clássica? Pegando aquela linha do tempo, aquela linha positivista lá que a gente aprende na escola, né, separando as eras, quais são as eras que a gente tem? A gente tem primeiro a Antiguidade, que teoricamente vai desde o surgimento da escrita até a queda de Roma, depois a Idade Média, com a queda de Constantinopla, do Império Bizantino, depois a Idade Moderna até a Revolução Francesa, que vai inaugurar então a Era Contemporânea, que é onde a gente está vivendo, né? Tem esse consenso que é o período que a gente está vivendo. Já tem pessoas que dizem que a gente está em outra era, mas ainda não é algo consensual, né? Acho que cabe a gente também falar, né, por que a gente chama de antiguidade clássica, né? E tu mencionou contemporâneo, né? Eu acho curioso porque todas as eras são contemporâneas de alguma maneira, né? Porque contemporâneo é uma denominação nossa, atual, né? Que é a época de nosso tempo, né? E os antigos, os clássicos, não se chamavam de antigos e nem de clássicos, né? Eles viviam na época deles contemporânea. Exato. Porque essas denominações são, de certa forma, anacrônicas, elas são fora do tempo que elas foram concebidas, né? Ou vividas, né? Vivenciadas. Então a gente classifica hoje a antiguidade clássica porque é uma maneira mais fácil da gente pegar um período e toda a cultura histórica que envolvia esse período, né, para a gente trabalhar. Quando fala Idade Média hoje, vem uma série de ideias na nossa cabeça e aí a gente relaciona com o período. Quando fala Idade Moderna, a mesma coisa. Então por isso que a gente trabalha com período clássico da história, né? E obviamente aqui a gente vai trabalhar com Grécia e Roma. Não dá pra gente também trabalhar com esse conceito em outros momentos da história ou outros momentos espaciais, né, geográficos da história. Não existe antiguidade clássica no Brasil, por exemplo. Aqui a gente tem que arranjar outro conceito para trabalhar, né? Dentro da própria história dos povos aqui, no caso, né? A gente até pode falar de um período clássico maia, asteca, mas daí não tem nada a ver com a periodização que a gente tem na Grécia e Roma, né? Mas por que esse nome, Antiguidade Clássica, né?
Vamos lembrar que essa é uma linha do tempo eurocêntrica, então todos esses eventos, queda de Roma, Constantinopla, essas coisas, eles estão centrados ali na Europa. E a Antiguidade Clássica ele não é diferente. É clássico por quê? Porque tudo que foi produzido, né, nessa era, né, a produção cultural greco-romana, né, ela serviu de base para fundamentar o pensamento ocidental por muito tempo depois, né? Os pensadores medievais, então, eles revisitavam as obras dos antigos, os pensadores modernos revisitavam as obras dos antigos e por aí vai. Mas a gente sempre tem que lembrar, né, que isso aí, que acreditar que Grécia e Roma foram o berço das ideias, o berço das filosofias também é uma distorção da realidade que a gente faz, porque muitas das contribuições dos gregos, por exemplo, vieram da Ásia, vieram do Oriente, né? Exato. A gente diz que é a antiguidade clássica, mas a gente tem que ter noção que a cultura ela não ficou fechada naquela região, né? Ela inclusive veio de outras regiões. A cultura grega ela é constituída de diversos povos, né? E lembrando também, né, acho que a gente também usa essa linha do tempo que dá uma ideia de progressão, né, de que a história vai sempre avançando e por consequência melhorando, é uma ideia positivista também, a gente tem que tomar cuidado com ela. Novamente, é a mesma coisa que a antiguidade clássica, a gente usa a denominação porque é mais fácil, é menos abstrato, né, mais concreto, a gente consegue compreender melhor, mas vocês aí que estão assistindo essa aula, vocês têm que entender que a gente usa um recorte de tempo, mas outras coisas acontecem, né, e elas não acontecem uma atrás da outra, acontecem ao mesmo tempo, simultaneamente, em locais diferentes. Então a linha do tempo, ela não pode dar essa ideia de progressão, ela é uma divisão temporal, né, que a gente usa, mas para facilitar a vida, né, para que a gente possa ficar de uma maneira mais simples. Para situar as transformações, né, exato, as mudanças. Exato. Mas não a ideia de evolução, que o Guilherme está dizendo, a gente tem que se desvincular dela, não é porque o tempo passa, porque a tecnologia pode estar em desenvolvimento, pode ficar mais aprimorada e que a qualidade de vida, as relações humanas, né, elas vão ser também mais democráticas, então, enfim. A gente pode perceber justamente pelo período da Segunda Guerra Mundial, que essa ideia de progressão começou a se perder, né? Porque justamente a gente teve um avanço tecnológico absurdo, mas ao mesmo tempo as pessoas não tinham a ideia de progressão, né? Elas vivenciaram tragédias enormes, absurdas, né? Devastação do meio ambiente também. Com certeza, né? A clássica fala do Einstein, né? Que ele se entristeceu muito do uso que fizeram dos estudos atômicos dele, né? Remete bem a isso, né? A essa desesperança, né? Em relação à progressão da história, né? Então a gente, se o pessoal já aprendeu isso lá no final da década, se o pessoal aprendeu isso lá já no final da Segunda Guerra Mundial, a gente também pode pegar essa experiência hoje, né, e entender que a história não é progressiva, né, gente? Hoje em dia eu acho que é bem mais fácil também entender que a gente vive uma época complicada também do mundo inteiro, né? Mas... Então tá, agora que a gente já falou um pouco desse aspecto temporal, onde está situada a antiguidade, vamos falar do aspecto geográfico, né? A gente vai estar falando então aqui, a gente vai pegar essa história eurocêntrica mesmo, Grécia e Roma, e vamos tentar localizar onde eles estão no mapa, né? Uma coisa que é importante, né? Hoje a gente fala do Estado moderno da Grécia, fala do Estado italiano, né? Do país Itália, só que a gente tem que saber que as fronteiras são construções humanas, né? Exato. Não existia a ideia de Itália como tem hoje, não existia a ideia de Grécia como existia naquela época. O foco na antiguidade, né? A política, ela estava centrada em cidades-estado. O que significa cidade-estado, né? Cidade-estado é aquele núcleo ali onde a política vai girar em torno daquela cidade. A organização política, a organização do exército, a organização cultural, né? vai estar em torno de uma cidade. Então, no caso da Grécia, os gregos até reconheciam que eles tinham muitas coisas em comuns, como, por exemplo, a religião e a língua. Tanto que não tinha a religião e a língua, eles chamavam de povos bárbaros. Exato. Mas, porque era diferente deles. Mas eles tinham algo em comum. Apesar de que cada cidade tinha o seu governo. Tinha o governo ateniense, o governo espartano, Tebas, Corinto e por aí vai, né? Cabe fazer a diferenciação também entre estado, divisão geográfica e administrativa que a gente tem aqui hoje, pelo estado de Santa Catarina, o estado de São Paulo, e o estado, entre aspas, com letra maiúscula. A gente faz essa diferenciação geralmente. Um jeito simplista de entender o estado com letra maiúscula é relacionar ele com a questão de governo, de organização social, administrativa também, e a questão do estado com letra minúscula
é de você associar a uma divisão mesmo administrativa para facilitar ali a questão do federalismo, né, a distribuição de verbas e tal, né. É mais uma questão administrativa e outra questão governamental, né, o Estado com letra maiúscula. Então, quando a gente fala cidade-estado, é uma cidade que tem a sua própria organização, né, de governo, aí no caso as questões que o Ângelo mencionou. Então tem essa diferenciação, é uma confusão muito comum, tome cuidado com isso. Lembrar agora, localizando, né, Grécia. A Grécia está numa região da Europa que é ali a Península Balcânica, próxima da Ásia, banhada pelo Mar Mediterrâneo, né? E essa Península Balcânica está separada ali da Ásia Menor pelo Mar Egeu, que está cheio de ilhas, né? Vamos lembrar, o cenário da Grécia é o quê? A parte da Península Balcânica cheia de morros ali, né? Dificultando um plantio muito extenso. É um cenário muito rochoso, montanhoso, né? E as diversas ilhas, que vai fazer dos gregos, então, excelentes navegadores e comerciantes. Um pouco mais a oeste, então, a gente vai ter a Península Itálica. Ali no centro da Península Itálica, a gente vai ter a cidade de Roma, perto dos Montes Álbanos, né? Perto do rio Chile. E daí a sociedade romana ela vai se desenvolver a partir dali, mas depois, no período da República, com as guerras expansionistas, os romanos vão ter terras tanto na Europa quanto na Ásia e no norte da África. Então os caras vão tacar porrada. É isso tudo por causa do mar Mediterrâneo, né? Que é um mar de intersecção, né? Digamos Perfeito. assim. Por que o mar Mediterrâneo é tão importante nessa época? Porque causa tanta disputa. Primeiro que ele liga 3 continentes ali, né? Um trecho ali do Oriente Médio, né? Do Oriente mais próximo, né? Da Europa e mais abaixo a África. Aí você pensa, né? Hoje em dia talvez isso não seja tão importante, mas numa época onde não existia avião, automóvel, essas coisas, porra, você controlar um trecho de mar que ele vai ligar tantos lugares assim diferentes é extremamente importante, principalmente para o comércio. E também passa um trechinho ali bem pequeno que ele liga ao Oceano Atlântico, né? Que ali vai ser até aquela região ali da Península Ibérica vai ser disputada pelos muçulmanos depois, né? Vai ter a guerra da conquista, depois da reconquista, né? Entre outras coisas, mas esse é um assunto para um outro momento. Muito bem, pessoal. Tendo essa introdução, né, em vista, sabendo onde está localizado no tempo e no espaço o nosso assunto, vamos então focar primeiro na Grécia. Vamos falar da Grécia. A Grécia, como tem a sua cultura própria, que foi mencionado no início, né, ela também tem uma periodização própria. Quais são os períodos que a gente divide a história ali da Grécia Antiga? Período Homérico, depois... Não, comecei errado. Começa já. A Grécia, então, como uma cultura própria, ela tem a sua... Eu estava tomando água no meio e vai ficar muito escroto no corte. Vai. A Grécia, então, como ela tem uma cultura própria, ela também tem a sua periodização própria, né? Conforme a sua própria história. A Grécia Antiga, vamos lembrar, não vamos confundir com a Grécia, país atual, beleza? Quais são os períodos, então, da Grécia Antiga? Primeiro período pré-homérico, certo? Depois, a gente até poderia falar desses períodos agora, mas não é o assunto, né? Não é o objetivo, a gente vai falar de um deles específico. Período pré-homérico, período homérico, período arcaico, período clássico e período helenístico. 5 períodos. O que a gente vai tratar aqui agora vai ser então do período clássico, certo? Antiguidade clássica, Grécia, período clássico. E por que esse período, né? Qual que é a importância dele? Porque é nesse período então que vão surgir, vai ser o período de Sócrates, Platão, Aristóteles, e vai ser também o período da democracia grega, do surgimento, né, da ideia desse governo do povo. Focando nesse conceito de democracia, né, esse conceito, que nem a gente já mencionou e vocês talvez já conheçam, né, de antemão, significa poder do povo ou governo do povo. Demos significaria povo, né, cracia, então, governo, poder político. Essa palavra vai surgir do conceito de demos, que é uma subdivisão da Grécia criada pelo governante Péricles. Que daí vai o demos, né? O povo que habita cada demos, então vai poder participar da política. Essa então é a ideia por trás do conceito. Mas o que é bem como é que funcionava essa democracia ateniense, Guilherme? Uma coisa que é importante de continuar, a gente fala democracia ateniense, não só democracia grega, porque se a gente falar grega, a gente entende que todas as cidades eram democráticas, mas era no caso,
mas quem usou a democracia e a partir de um momento específico, no período clássico, foi Atenas. Esparta não usava a democracia, Esparta era uma hierarquia, tinha 2 reis e por aí vai. Então, democracia ateniense na Grécia Antiga. Qual que é? Explica aí a diferença. Então, na Grécia Antiga, na Grécia Clássica, a gente tem um formato de democracia bem diferente do nosso hoje, né? Hoje a gente tem o quê? Uma democracia representativa. A gente vai lá, vota a cada 2 anos, né? Obviamente para vereador e tal, depois para presidente, modificando aí a periodização, mas a gente vai a cada 2 anos, né? Exercer o nosso direito enquanto cidadão aí, né? Para eleger representantes em diversos níveis, né? Então, a gente vai lá e coloca alguém que representa os nossos interesses, ou deveriam representar. Na Grécia Antiga, a gente tem uma diferença bastante emblemática, que é que na época funcionava uma democracia participativa, né? Então, ou seja, o povo, né, através de assembleias e consultas populares, ele participava ativamente, escolhendo e reformulando a política o tempo inteiro. Então, lembrando lá no início aqui da aula de hoje, né, que até mesmo o conceito de democracia ele tem que ser periodicizado e historicizado. Isso é um conceito bem importante que vocês aí também vão ouvir a gente falar nas aulas o tempo inteiro e aqui nas videoaulas também. A gente tem que entender o conceito de democracia nesse caso lá no período que ele foi concebido e também em outros períodos. Se a gente fala de democracia, a gente tem que contextualizar de qual momento da história a gente está falando de democracia e de qual espaço temporal a gente está falando de democracia. Hoje em dia a gente tem vários exemplos de palavras que têm outro significado, né? Se a gente fala hoje comunista, por exemplo, né? Comunista hoje ele tem outro significado da época que ele foi concebido, ou mesmo da época de 50, da década de 50, 60. Então, as palavras elas vão se modificando ao longo do tempo, né? O conceito, ou como as pessoas entendem, né? Ele vai se modificando, né? Se hoje a gente fala, sei lá, qualquer outra coisa, o próprio conceito de cidadania, vamos pegar esse conceito que é bom, né? Que está aqui no dicionário. O conceito de cidadania na época aqui da democracia grega participativa é completamente diferente hoje do conceito de cidadania que o brasileiro, que nós brasileiros entendemos e praticamos, e exercemos, né? E se tu vai hoje mesmo nos Estados Unidos, o conceito de cidadania é completamente diferente, né? E aí o conceito de cidadania ele encaixa aqui com a democracia, né? Porque justamente quem participava das escolhas democráticas eram cidadãos, né? Quem que eram os cidadãos aqui? Hoje a gente diz que cidadãos, né? Se a gente for lá na Constituição, dar um Google lá na nossa Constituição de 88, vai ver que cidadão brasileiro é quem nasce no Brasil, né? Ou é naturalizado brasileiro, ou é filho de brasileiros em missão diplomática no estrangeiro e por aí vai, né? Mas está ligado ali então ao nascimento aqui no nosso país. Na Grécia Antiga o conceito de cidadania era um pouco mais restrito no período da democracia, né? Era considerado cidadão quem? Considerado cidadão que poderia usufruir dos direitos e dos deveres, né? Homens livres, maiores de 18 anos, filhos de pai e mãe ateniense. Bom, a gente excluída aí dessa democracia. Exato, né? A questão então não é só quem era considerado cidadão, mas quem também não era considerado cidadão. Exato. E daí a gente tem 80 e poucos por cento, quase 90% de uma população excluída, porque a Grécia era uma sociedade escravocrata, ela vivia do trabalho escravo. Inclusive a própria ideia de democracia, né? A democracia era um modelo de governo que se orgulhava muitos atenienses, ela só pôde surgir por causa da escravidão. Não que ela só pôde surgir por causa da escravidão, né? Mas por conta do alicerce, né, desse surgimento. Foi formador, né? Mas enquanto estrangeiros, prisioneiros de guerra faziam um trabalho duro, aquele trabalho escravo, pessoas pobres que também ficavam devendo para donos de terra e pagavam sua dívida sendo escravizados, essas pessoas estavam fazendo todo o trabalho duro, enquanto os homens livres, os proprietários de terra, enfim, os burgueses safados, eles poderiam ter o tempo livre para pensar, para se exercitar, para teorizar, para discursar, para debater, e dessa situação então foi onde surgiu a ideia de democracia. Essa é uma coisa que às vezes a gente não para pensar, né? Que os filósofos clássicos, todos eles tinham o privilégio
privilégio, um pouco ficar assim, né? Mas ele tinha essa vantagem aí de ter escravos e justamente não precisar ocupar o tempo deles trabalhando braçalmente, né? Na lavoura, produzindo no campo e tal. Por quê? E daí sobrava tempo para pensar, né? É uma coisa bastante emblemática. A gente pode fazer um paralelo hoje em dia, né? Obviamente guardadas as devidas proporções, né? Vamos cuidar com o anacronismo. Mas hoje em dia, né, quem é que tem tempo para estudar, fazer um cursinho, para fazer um cursinho pré-vestibular? E quem é que tem dinheiro mesmo, né? Poder aquisitivo, financeiro, né, para fazer esse tipo de coisa, né? Pô, a gente tem um paralelo bem curioso, né? Por que a maioria das pessoas que hoje têm acesso à universidade, que ingressam no mestrado ou que ingressam no doutorado, as pessoas têm uma vantagem de ter um poder financeiro, um apoio familiar muito grande. Por que é muito difícil ver pessoas pobres, pessoas negras até de modo geral, né, que são relegadas de alguma maneira nesses campos de ensino, né? Se não for por políticas públicas, né? Exato, né? E aí a gente pode fazer esse paralelo, né? Se vocês quiserem, deixem nos comentários, iniciem debates aqui nos comentários sobre essa questão. Isso aí. O Guilherme falou, né, que a democracia hoje, então, sendo representativa, é quando a gente vai lá, volta no cara que vai, teoricamente, representar a gente, fazer as escolhas por nós, né? A democracia participativa, em que ele mencionou que os cidadãos, eles iam e votavam, eles aprovavam, né, diretamente as leis, né? O procedimento ela acontecia de uma maneira diferente, né? A gente precisa entender que nesse período existiam duas assembleias importantes. As assembleias são as reuniões, né, para tomar decisões, reuniões deliberativas, né? Primeira, né, a maior era a eclésia. O que significa eclésia, né? Eclésia, então, hoje quando a gente diz que tem um gosto eclético, porque a gente gosta de tudo, né? A eclésia era essa assembleia composta pela totalidade de cidadãos, aí onde tinham diferentes profissões, tinha um ferreiro, tinha marceneiro, enfim, comerciante. Então, daí esses caras, por essa diversidade, eles formavam a eclésia. Aí estudar as palavras também revela muita coisa sobre os períodos históricos que a gente estuda e até sobre os processos que levaram até onde a gente está hoje, né? Sim. A gente já viu democracia e agora viu eclésia. Tem que lembrar que os conceitos também têm seu próprio tempo, né? Serviam para as necessidades do seu próprio tempo. Exatamente. E na eclésia, esses cidadãos, então, eles elegiam representantes para a mulher. Mas como assim? Eles elegiam representantes na participativa? Então, o que acontece? A mulher, ou nesse conselho dos 500, um período que foi 400, mas depois foi ampliado para 500 pessoas, a mulher pensava nas leis para serem aplicadas na polis, nas normas, né? Que depois voltava para a aprovação pela eclésia. Então eles pensavam em propostas e a eclésia então é que ia aprovar se ia ser aceita ou não, né? Aquela norma, ou aquela modificação de norma, ou a exclusão de alguma norma, né? Outras formas de participação democrática que a gente tem nesse período são o ostracismo. O que era o ostracismo? O ostracismo é quando se fazia uma votação também para banir por 10 anos, né, um político ou um cidadão. Mas uma palavra que a gente usa também, ostracismo. Ostracismo. Significa exatamente isso, cara. Isolamento. É que eu não uso essa palavra. Mas aqui, né, rapaz? Mas enfim, né? Um fato curioso, né? Não eram também eram alguns governantes, né? Algumas autoridades também eram eleitas, mas geralmente o governante maior, o rei, né? Ele era sorteado. Por quê? Porque se tinha crença então que os deuses ainda teriam uma escolha mais sábia que a dos homens. O divino tinha uma grande influência na Grécia clássica, né? A gente pode ver não só nessas questões políticas, mas na vida social mesmo, né? Exato. E a religião, ela tá por tudo naquela sociedade. Hoje a gente tem uma ideia de que tem uma liberdade religiosa para crer em algumas coisas, ainda que tenha essas limitações, ou não crer, né? Mas a religião na antiguidade, em diferentes sociedades, ela era parte do cotidiano, né? Cada cidade-estado grega tinha, por exemplo, seu deus, né, que cultuava. Então tá, pessoal, levando em conta tudo isso que a gente falou até agora, né, a questão da cidadania, né, de quem eram os cidadãos, quem participava, né, do processo de cidadania, quem participava do processo de democracia, né, das escolhas políticas, né,
Então, na Grécia Antiga era o quê? Quem não era cidadão? Mulheres, pessoas escravizadas, estrangeiros, né? E aqui hoje em dia, né, esse conceito ele se expandiu, né? Mais pessoas são consideradas cidadãs, as mulheres são cidadãs, olha só que coisa bonita, né? As pessoas hoje não tem mais escravidão, que coisa boa, né? Mas o conceito de cidadania ele se expandiu para mais pessoas, né? Mais pessoas podem se considerar cidadãs, né? Pelo menos na teoria, né? E podem participar ativamente da política, né? Só que nossa democracia também se modificou, né? Ela deixou de ser uma democracia participativa, quer dizer, ela nunca foi, na verdade, né? Mas a gente modificou o conceito grego de democracia participativa e hoje a gente utiliza uma democracia representativa, como também foi explicado. Agora eu quero que vocês reflitam aí, pessoal que está assistindo. Hoje em dia, com a expansão da cidadania, né? Só que com a diminuição da participação legal, digamos assim, oficial, né, das pessoas na política, o que vocês acham aí? A gente hoje se sente mais inserido na política, a gente participa de fato mais da política porque a gente é mais cidadão, porque existem mais cidadãos? Ou porventura aí a gente não tem ação direta na política, né, por conta dessa modificação no processo de representação ou de participação política mesmo democrática? O que vocês acham, né? Modificou tanta coisa, né? A gente pode pensar, né? Se a gente hoje participa mais ou participa menos, a gente inserido mais, inserido menos. Exato, né? A gente sente que faz parte na tomada de decisões. Isso é uma coisa, então aí fica para reflexão. Deixem nos comentários aí, publiquem, falem assim, nossa, eu acho isso, eu acho aquilo. Perfeito. Lembrando, né? Ali na Grécia Antiga, quem não é cidadão, né? Mulheres, estrangeiros que também eles recebiam o nome de metecos, escravizados e menores de 18 anos. Os escravizados, vamos lembrar aqui, quem era preso em batalhas, né, em guerras, ou quem tinha dívidas, né, quem ficava com uma dívida por terra, enfim, por pedir dinheiro emprestado, por usar um moinho emprestado, ferramentas emprestadas para alguém que tem mais poder aquisitivo, né? É importante lembrar, pessoal, que tem uma gradação aí, tem uma mudança, né? A democracia ela não surgiu de uma hora para outra ali e ficou daquele jeito, né? Ela também foi uma construção. A gente tem que lembrar o nome de alguns legisladores, por exemplo, Drácula. Drácula foi o primeiro cara que ele não criou propriamente o governo democrático, mas ele transformou as leis em leis escritas. Que antes, como é que funcionavam as normas? As normas elas eram mais ditas pelos eupátridas. Eupátridas era a nobreza da Grécia, certo? Os bem-nascidos. Eupátrida significa bem-nascido. Então, os eupátridas que diziam como as coisas iam funcionar. O Drácula foi o primeiro cara que então botou as leis escritas, leis muito severas, inclusive, punição de morte para pequenos delitos. Depois do Drácula, a gente tem um cara chamado Solon. Qual que é a parada do Solon aí, né? O Solon ele vai acabar com a escravidão, dívidas entre os gregos. Vai dizer que entre os gregos não pode mais se escravizar por dívidas, só os estrangeiros vão se escravizar. Um cara simpático. E ele também vai levar a isonomia, né? Todos têm que obedecer e responder igualmente das mesmas leis. Mas nem todos ainda no governo do Sol participavam desse jogo democrático, só aqueles que tinham mais dinheiro, certo? E daí entra a classe dos demiurgos. Os demiurgos eram artesãos e comerciantes mais bem de vida, assim, né? Que tinham melhores condições de vida. A parte da população que era mais trabalhadora, que era livre, mas ainda era trabalhadora, né? Ainda não participava. Isso só vai ser ampliada essa democracia para esses caras com os governos de Péricles e Clístenes, certo? Então, Clístenes e Péricles ali que eles vão ampliar essa participação democrática, que mesmo assim vai continuar limitado a todas aquelas categorias, mulheres, escravizados e estrangeiros. Exato. Acho que de Grécia, então, é isso que a gente tem para lembrar. Então indo para Roma, vamos ver rapidinho Roma. Bem, pessoal, indo então para Roma, né? Para Roma Antiga. A Roma, ela está lá, como a gente falou, na Península Itálica, no centro da Península Itálica, ela vai começar ali com um pequeno vale, certo? Ali nos Montes Álbanos. Ela também tem uma periodização própria. Os períodos da Roma Antiga são monarquia, dos reis etruscos, a república, dos senadores,
onde os senadores vão ter primazia no governo, e o império, onde daí vão ser os imperadores que vão controlar, os imperadores que têm grande força militar, bastante confiança do exército, né? Uma dica importante, pegadinha aí que às vezes cai em vestibular, né? Júlio César, por exemplo, que é o grande nome que a gente lembra quando fala de Roma na cabeça, ele não era o imperador, ele ainda está dentro do período da República. Na verdade, Júlio César ele era um ditador, ele até, as suas atribuições eram até parecidas com o que depois viria a ser a dos imperadores, né? Mas ele era um ditador e estava no período da República, só para evitar possíveis pegadinhas aí nas provas, né? Dentro da antiguidade romana, a gente também tem algumas classes sociais bem definidas, né? Primeiro, a gente tem os patrícios, que eram a nobreza, né? As pessoas bem nascidas, né? Fazendo um paralelo com a Grécia, né? As pessoas que já nasciam em um berço privilegiado de alguma maneira, né? Nobres já. Também se autoproclamavam descendentes de Rômulo e Remo. Aí a gente tem os dois fundadores mitológicos de Roma, né? A mitologia aqui, a religião, né? De modo geral, para a Grécia e aqui para Roma tem muita importância nesse sentido, né? Os mitos fundadores, eles também vão legitimar, né, a grandeza da cidade ou a grandeza de um império, são muito utilizados nesse sentido, né? E também definem quem faz política nesse caso. Exato, nesse caso também, né? Também é uma forma de legitimar os próprios políticos, né? A partir daí a gente tem os clientes, né, que eram as pessoas apadrinhadas pelos patrícios, né? Então as pessoas que recebiam um certo patrocínio, né? Depois a gente tem os plebeus, que é uma classe muito mais conhecida, né? A gente volta e meia é utilizado aí de maneira leiga, né? Ah, eu sou um plebeu, sou um pobre plebeu, né? Não tem nada a ver com isso. Que era a classe justamente trabalhadora, mais pobre, né? Com menos influência política, né? E a partir daí tinha os escravos, escravizados, na verdade. Vamos até fazer um adendo aqui. Por que é importante falar escravizados? Quando a gente fala escravo, né, ele remete a uma certa inerência à pessoa, à condição de escravidão, né, como se a pessoa já tivesse nascido assim, ou como se fosse uma condição mesmo natural, né, que eu sou escravo, não vou mudar nunca isso. E escravizado, a gente também tira o peso, né, da ação para a pessoa que sofre a mazela, né, e coloca em quem pratica a escravidão. Então, a pessoa escravizada, ela recebeu uma ação, ela recebeu essa condição de escravidão por conta de outra pessoa, uma ação externa. Isso não quer dizer que a gente está tirando o sujeito histórico, a ação do sujeito histórico, né? O sujeito histórico ele é ativo, mesmo sendo escravizado. Ele tem a sua história, ele tem a sua cultura, ele tem as suas formas de resistência, né? Mas esse assunto também é para outro vídeo. Na verdade, a gente vai falar um pouquinho depois sobre um cara chamado Espartaco. Olha, muito bom, bem lembrar. Né? E a partir disso aí, né, quem estava circulando entre essas classes sociais? As mulheres também, né? Mulheres aqui na Roma Antiga, elas também não tinham cidadania, né? Olha só que curioso, vai demorar muito tempo, na verdade, para as mulheres conseguirem conquistar, né, e essa cidadania, porque a gente conhece bem os processos históricos, a gente sabe como as mulheres eram relegadas, né, ao longo de vários contextos históricos, né? Então vai demorar alguns séculos, até milênios aí para chegar numa equidade social, né? Ou para conseguir um conceito de cidadania, ou para conseguir um status de cidadã, né? Um pouco mais, sei lá, um pouco mais igual, né? No Brasil, aqui as mulheres só têm direito ao voto lá na década de 30, não faz nem 100 anos. Como é recente esse processo, cara, é uma coisa muito louca, né? A gente vê na Europa, né, um início de mudança processual através da Revolução Francesa, cara. A Revolução Francesa o quê? Não tem nem 300 anos quase, cara. É muito pouco tempo. Historicamente falando, é o fio de cabelo, cara. E mesmo assim, a Revolução Francesa ela ainda se baseia numa ideia masculina, né? Com direitos certeza. do homem e do cidadão. Exatamente. Foi no início, né? Obviamente não teve uma mudança drástica nesse sentido. As mulheres, então, elas eram consideradas como sendo tuteladas, né? Elas teriam que ser tuteladas, porque elas não poderiam pensar por elas próprias. Essa foi a justificativa durante a maior parte da história ocidental. Na Grécia, inclusive, né, as mulheres elas tinham mais uma função reprodutiva também, né? Por isso que a gente muitas vezes fala das relações não homossexuais, né? Porque é um conceito que não existia na época, mas as relações sociais de poder entre homens, né? Através do sexo, né? E por quê, né? Por que isso acontecia? Justamente porque a mulher não era vista com tanta importância social quanto o homem. E para um homem, né? Tinha uma maior centralidade. Exato. Naquela sociedade, a figura masculina, né? Mas não quer dizer também que as mulheres elas também não tinham ação. Elas tinham, sim, sendo esposas de reis, esposas de legisladores, de
de guerreiros, elas tinham um espaço de ação mais limitado, mas elas ainda se sentiam ação, elas poderiam influenciavam nas decisões deles, né? Elas reclamavam sua autoridade no espaço que era considerado delas, né? E por aí vai. Tinha essas micro-resistências aí. Lembrando, eram sujeitos subalternizados, mas eles não eram emudecidos, né? Eles tinham suas formas aí de agir socialmente, agir historicamente. A gente pode ver uma Roma, né, muito militarizada, né, e muito escravagista, né? Inclusive esses dois pilares eles são meio complementares, assim, né? Se busca a expansão militar justamente para se continuar alimentando, né, o estoque de escravizados, entre aspas, né? Uma palavra meio ruim para falar de pessoas, né? Mas assim, explica como a escravidão é uma coisa ruim, tá? Pois é, então. Mas aí se procura então essa expansão militar justamente para abastecer a questão dos escravizados e a utilização dos escravizados para justamente, né, só tá até memorando. E justamente a utilização dos escravizados para mão de obra, para mover a mão de obra de trabalho, né, seja agrícola, seja de outros setores da sociedade. Né? E a escravidão vai ser tão central em Roma que vai ser um dos pilares que vai provocar a ruína do Império Romano, né? Quando Roma vai parar de se expandir, vai parar de conquistar e escravizar outros povos, né? Vai diminuir a escravidão de outros povos, o Império vai começar a enfraquecer, vai degringolar, vai facilitar as entradas de povos germânicos, de povos euroasiáticos e vai acabar com o Império. Mas a questão... Esse é um dos problemas da escravidão, né? Além de hoje a gente considerar antiético, né? Os problemas é que você tem que estar em guerra constante. Você tem que estar renovando constantemente, né? O escravizado não é um gado, por exemplo, que você consegue reproduzir com facilidade, né? O escravizado é uma pessoa, né? Ela não é tão fácil assim de domesticar. Acho que aí a gente já pode falar um pouco do Espartaco. Qual que é a história do Espartaco? Né? O Espartaco ele foi um guerreiro, então, que ele foi escravizado e ele deu início então a uma rebelião que mobilizou milhares de outros escravizados. Rendeu filme, rendeu série, rendeu um monte de coisa. O cara é bom, hein? Até hoje está se falando do Espartaco aí, né? Mas por que a história dele é importante? Porque ele foi alguém que foi escravizado, mas nem por isso ele aceitou então a sua condição. Aí a gente também tem uma diferença, né? Ele era um guerreiro que tinha sido escravizado, então ele sabia já o que era liberdade, né? Ele já sabia o que era liberdade, então era uma situação muito mais difícil de contornar. Quem nascia dentro da escravidão já era muito mais domesticado, né? A gente diz dessa maneira. Mas, voltando aí para a revolta dos plebeus, o exército ele era composto principalmente de plebeus. Os caras que iam dar a cara a tapa, que iam na linha de frente, os caras que mais morriam, eles eram plebeus. Contudo, os direitos políticos eles ainda ficaram boa parte, né, até a República, boa parte restritos então aos patrícios, aos nobres. Os plebeus eles começaram a ficar revoltados por aquilo. Por exemplo, quando se ganhava uma guerra, a maior parte do dinheiro, a maior parte das terras e do tesouro ficavam com os patrícios, que muitas vezes nem tinham lutado na guerra. Curioso. Parece justo isso. Curioso, né? Pois é, os caras faziam trabalho duro e quem lucravam eram os nobres, eram os patrícios. Podia rolar uma dessa hoje em dia, né? E isso incomodava muito os plebeus, né? Mas aí é que vem o pulo do gato. Os plebeus, claro que não foi de uma hora para outra, isso precisou de muita conscientização, muita luta, muita coragem. Os plebeus eles se entenderam por algum momento enquanto semelhantes e eles resolveram parar de lutar pelos patrícios romanos, parar de lutar por Roma, caso eles também não fossem recompensados de uma maneira menos desigual. Essa foi então a revolta dos plebeus, né? Foi esse momento, né, esse processo histórico em que o exército ele decidiu parar de lutar por Roma enquanto não fosse diminuída essa desigualdade entre plebeus e patrícios, certo? Então, e daí, claro, com isso eles conseguiram muitas conquistas, muitos benefícios, né? A lei das 12 tábuas, com o tempo puderam conquistar o direito de se casar, então com mulheres da nobreza e por aí vai. Então, só para falar
só para pegar esse conceito de cidadania em outro contexto, né? Eles se enxergaram então como semelhantes, criaram ali uma rede de solidariedade e puderam então lutar para ampliar sua participação social, sua cidadania. Exatamente, exercer a cidadania de outra maneira, né? Olha só, e por que eles não foram votar, meu Deus? Né? Por que eles não fizeram o show da democracia votando? Porque, gente, democracia não é só você votar, né? Cidadania, na verdade. Não é só você ir lá votar, né? Você exercer diariamente a sua possibilidade de modificar a sua realidade, né? Você modificar as coisas, a sua sociedade, para que ela se torne mais igualitária, né? E isso é uma das coisas que o nosso querido livro aqui, o Dicionário de Conceitos Históricos, traz, que a cidadania é uma prática conjunta de você com o seu igual, com o seu par, né? Para que você modifique a sua realidade de alguma maneira, da maneira que é possível, que está possível ali ao seu alcance, né? Então por isso que hoje, nas aulas que a gente dá no Integrar, né, quando a gente dá essa aula lá, a gente pergunta assim para os nossos alunos, né, o que você acha que é cidadania? E o voto, geralmente, né, é uma ação emblemática do que é ser cidadão, né? Mas assim, ok, o voto ele tem a sua importância? Ele tem, claro, né? Há discrepâncias aí, mas ele tem a sua importância. Mas, quando a gente age ativamente, quando a gente vai numa assembleia, numa audiência pública, quando a gente vai lá cutucar o candidato que a gente votou, ou o candidato que a gente nem votou, mas que está lá representando a gente igual, a gente está agindo de forma cidadã. Puta, na minha opinião, muito mais do que o voto. Quando a gente toma conhecimento. Exato, né? Quando a gente toma conhecimento do que está rolando aí, né? Quais são as decisões, quais são os interesses que estão em disputa, e isso talvez mais o exercício da cidadania do que votar. Quando a gente ocupa a rua numa manifestação, né? Pô, quando a gente apoia a manifestação alheia, né? Quando a gente não reclama que o transporte coletivo está em greve, isso é muito ser cidadão, né? Porque o transporte coletivo todos usam, os trabalhadores que estão lá, eles têm importância, né? A gente tem o direito também de lutar por condições melhores de trabalho, né? E a gente, como cidadão, a gente se incomoda, né? Quando acontecem essas coisas, óbvio, né? Pô, andar pela cidade com mais liberdade é o que todo mundo quer. Mas a gente também entende, né? Ou pelo menos a gente deveria entender que é uma ação legítima, né? Que é uma ação cidadã legítima, né? E isso vai pegar eu de professores aí. Com certeza. Vou puxar a sardinha para o nosso lado aqui. Então, eu acho que é isso, pessoal. A gente encerra aqui a aula sobre antiguidade clássica. Se emocionou um pouco aqui no final, né? Mas é o que acontece, Certo? Qualquer sugestões, qualquer reclamações, quaisquer elogios que queiram fazer, né? Contribuições, façam aqui nos comentários. Não sejam tímidos, né? Não sejam tímidos. Se comuniquem conosco. Ou entrem em contato, então, aí com os meios de comunicação integrada, que também vão aparecer aí na tela. Exatamente. Vou estar na descrição também, se você quiser clicar, que é mais fácil. Tá aqui tudo na descrição do vídeo. E vamos lembrar, pessoal, vamos continuar apoiando aí o projeto, vamos lá no Apoia-se, o link também vai estar aqui na tela, né? Para esse projeto ter continuidade, você ter aulas como essa. Só que também de outras disciplinas, matemática, biologia, física, química, por aí vai. Se você se cansou da nossa cara hoje, né? Vão ter outras caras aí, né? E é isso aí, né? Pô, conheço o Projeto Integrar, né? Que é um projeto feito de paixão, né? De voluntariado aí, de solidariedade. Olha nossas camisas aqui que a gente falou no meio do começo do vídeo, né? Você vai ter a oportunidade de ganhar elas, ou uma delas, se você colaborar no Apoia-se. E é isso aí, pessoal. Agradecemos a atenção de vocês. Tu é o Aquaman, cara. Falando com os peixes, usando a telepatia dele.